Bem, irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo na nossa revista Janelas da Alma, o nosso estudo no livro de Salmos. O salmo hoje é o salmo de número 110, livro dos Salmos, o salmo 110. É um salmo pequeno, só tem 7 versículos. Se você está com a revista, é a lição de número 11. Isso quer dizer que estamos quase terminando a nossa revista. O reino do Messias, e o livro dos Salmos é o salmo de número 110. É um salmo de Davi e diz assim: Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Vamos falar com Deus? Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra bendita, pela Tua palavra santa, e rogamos, ó Pai, que neste momento Teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos, ó Pai, a vontade do Senhor. Toca, ó Pai, em nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bem, quem veio quarta-feira vai se lembrar que nós lemos esse salmo, Nas quartas-feiras nós estamos estudando como que a pessoa do Filho, como que Cristo é mencionado, ou não só mencionado, mas como que também ele às vezes aparece no Antigo Testamento. E na semana passada, ou melhor, na quarta-feira passada, nós vimos sobre o Rei, sobre Jesus, ou Messias, ou Filho, como Rei. E esse foi um dos textos que nós lemos. E nós até mencionamos, se você leu a revista, você vai ver também que nós mencionamos que esse é um dos textos mais usados no Novo Testamento, pelos evangelistas, pelo apóstolo Paulo e também por Hebreus, pelo autor aos Hebreus. O que nós temos aqui, meus queridos, é um salmo interessante, é um salmo que fala sobre o Messias, e é um salmo que fala sobre o Rei, e é o salmo que fala de uma maneira diferente, de uma maneira não peculiar. Por que é diferente? Porque a gente precisa sempre entender que o livro, que o texto, ele tem o seu momento de falar naquele momento que foi falado, e ele tem sempre a sua aplicabilidade em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo. E ele já começa diferente. Por quê? Quem é que está falando mesmo? Quem é que está compondo o salmo? Quem é o autor? Davi. Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Muita gente, até o momento em que Jesus veio, acreditava que Davi estava falando assim, disse o Senhor ao meu Senhor, no seguinte sentido: disse o Senhor Deus ao meu Senhor, é como se fosse o próprio Davi. Então era uma maneira de falar diferente. Então, como se Davi falasse assim: disse Deus para mim. Mas aí ele compõe dessa maneira: disse o Senhor ao meu Senhor. Porém, quando a gente vai olhar no original, quando a gente olha lá no hebraico, essa palavrinha, o primeiro Senhor que aparece aí, estão com todas as letras maiúsculas. O pessoal da informática gosta de falar caixa alta, Tá tudo em caixa alta aí, o S, o E e assim por diante. E você olha na Bíblia hebraica, aparece um nome lá, não aparece o termo Senhor, aparece um nome. Que nome que é esse? Yahvé.
que é que é o nome que se refere a Deus, dizendo Deus que vive, ou Deus que existe por Ele mesmo. É o eu sou que está lá em Êxodo. É a mesma expressão. Então, se, por exemplo, fosse traduzir assim, disse o eu sou ao meu Senhor, estava certo, não teria problema algum. Porque, na verdade, no Antigo Testamento, Deus se apresenta de muitos nomes. Na nossa tradução, fica assim, ou Senhor ou Deus. Mas quando você vai olhar no hebraico, dependendo do contexto e da forma que Deus quer se revelar, apresenta-se de uma forma. Então, às vezes, é esse nome que a gente, na verdade, não tem pronúncia. O mais próximo é Iavé, alguma coisa nesse sentido, mas não dá para saber exatamente se é isso. Às vezes pode ser Adonai, às vezes pode ser Iavé Nissi, Iavé Rafá, depende muito do contexto e de como que Deus quer se revelar. O nome de Deus revela ação ou intenção. Aqui nós temos a seguinte expressão, disse Iavé ao meu Adonai. Então, o primeiro Senhor, que está tudo maiúsculo, é Iavé. O segundo não é Iavé, é Adonai, que quer dizer Senhor, quer dizer Deus, ou Deus que é adorado, ou Deus que é exaltado. Nós vimos na quarta-feira aqui que o pessoal da edição colocou o segundo Senhor com S minúsculo, que dá a impressão de que seria um ser humano, né? Uma pessoa comum. E aí a gente até sugere, né? Poderia ficarmos aí na questão da tradução, que esse segundo Senhor também podia ser o S maiúsculo, né? Por causa da expressão Adonai. Então, resumindo, a tradução poderia ser assim: disse Deus ao meu Deus. Disse Deus, Iavé, ao meu Deus, Adonai. E é exatamente essa a interpretação que os autores no Novo Testamento fazem. Talvez no Antigo Testamento, como eu disse, muitos interpretavam dessa forma. Disse Deus a Davi, né? Disse Deus ao rei. Mas não é só um salmo de monarquia, é um salmo messiânico. É Deus falando ao Deus de Davi. É o Deus Iavé, o Deus que existe por Ele mesmo, falando ao Deus que é adorado por Davi. É o Senhor Todo-Poderoso falando ao Senhor de Davi. Então, a fala que vai ser dita aqui não é Deus necessariamente falando ao rei Davi, mas é Deus falando a Deus, né? Ou nós que cremos na Trindade, é o Pai falando ao Filho. E o que ele fala? Assenta-te à minha direita. E isso é muito significativo, né? Isso é muito importante. A primeira questão, meus queridos, que nós então percebemos aqui é essa posição de honra do rei, desse rei de Davi, né? Do Senhor Jesus. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós percebemos então que estar à direita do Senhor, estar à direita de Deus, é um local de extrema honra. É alguém que está em honra ou numa posição muito importante. A gente precisa ver então aqui que o que a gente pode destacar é essa possibilidade então de estar sentado à direita de Deus e perceber mesmo que estar à direita de Deus é extrema honra. Se as pessoas entendiam que Davi estava sendo convidado a sentar à direita de Deus, a gente precisa perceber então que talvez essa honra para Davi seria por demais exagerado. Por mais que muitos estavam pensando, o rei Davi é um grande rei, e todos os reis que vierem depois dele serão grandes reis também, porque é de Davi. Davi até que foi um grande rei. Foi perfeito como ser humano? Como pai? Não. Como marido? Não. Então não foi perfeito a ponto de repente
merecer estar à direita de Deus. Mesmo assim, muitos acreditavam que era essa a possibilidade, né, de que Davi ia ficar à direita, porque é o rei do povo escolhido de Deus. No entanto, meus queridos, a gente precisa entender que essa posição de honra é uma posição para quem tem o poder ou exerce o poder por direito. Agora, fazendo um exercício aqui muito interessante, que nós vimos já na semana passada, é a ligação com o Salmo anterior. E tem 2 versículos aqui que a gente mostra no Salmo de número 109, que tem uma questão de autoridade, tem uma questão aí de poder sendo envolvido sempre essa questão da direita. Olha só, por exemplo, aí no Salmo de número 109, procura aí o versículo de número 31, e pode ler, por favor. Isso. Deus se coloca à direita do pobre. Para quê? Livrados que julgam a alma. Veja o versículo de número 6. Pode ler, por favor. Do mesmo Salmo, Salmo 109. Isso. É interessante que o versículo 6 diz que está lá a pessoa e à direita dele vai quem? Vai um acusador. A ideia aqui, a figura, e é uma figura mesmo, é uma ideia de que alguém está sendo acusado e à direita do acusado fica o acusador. Falando, esse aí fez isso, esse aí fez coisa errada, esse aí não é perfeito, esse aí um monte de coisa. Então a pessoa está ali sendo ou recebendo acusações de quem está à sua direita. E aí vem o versículo 31 e fala o quê? Que o Senhor se põe à direita para continuar o julgamento? Não, para quê? Livrar dos que julgam a alma. Opa, se o versículo 6 diz, está aqui o cidadão sendo acusado, aí à sua direita o acusador, a figura, a imagem, né, que aparece aqui é Deus também ficando à direita, mas segurando o acusador ou defendendo o acusador. Ele se põe à direita do pobre para livrar. Tem um texto, um profeta menor, que fala essa descrição do acusador. Você lembra qual que é? O acusador acusando um sacerdote, um sumo sacerdote. Eu sei que o seu João já lembrou. Alguém lembra? Não? Não é Amós. Está no finalzinho lá. Zacarias. Tem uma visão que Zacarias descreve sobre Josué, o sumo sacerdote. E você sabe que o sumo sacerdote, para se apresentar para o serviço no Antigo Testamento, tinha que estar de roupas limpas. E na visão ele está com roupas sujas. O acusador, adivinha quem é? O diabo. O diabo está acusando Josué de estar indevidamente ali pronto para oferecer sacrifício. Ele não pode, por quê? Porque as suas roupas estão sujas. Aí a visão vai acontecendo e quem aparece ali? O próprio Senhor providenciando roupas limpas. É a mesma descrição aqui do Salmo 109. Tá? Josué não pode apresentar um culto segundo o padrão do Antigo Testamento, né, que é sacrificial. Não pode apresentar um culto porque as roupas estão sujas. E quem que diz que não pode? O diabo. Engraçado, né? A gente não tem uma ideia de que o diabo não está nem aí com as coisas que acontecem no âmbito de adoração. Mas a gente tem uma ideia que é assim: estamos nós aqui adorando a Deus e o diabo
está lá fora, né? Nem sabe o que está acontecendo aqui, que cor que é a parede da igreja, quantas pessoas vieram para a escola dominical. Ah, meus queridos, mas ele está preocupado e bem intencionado. E é ele que diz assim: o que você está fazendo aí na igreja? Você não pode ir na igreja, você pecou essa semana que eu vi, e pecou muito, né? Você está com as roupas sujas, você não pode. Não posso ir na igreja, que eu não sou uma pessoa perfeita, não tenho capacidade de estar lá adorando a Deus. O diabo chega e fala: não pode mesmo, e bate no ombro ainda, né? Não pode mesmo, fica por aqui, você não tem condições de ir. É engraçado que é o próprio diabo que nos acusa de estarmos inapropriadamente diante do Senhor, ou por causa de pecado, que é a descrição da visão. Mas quem vem e se interpõe ao acusador à nossa direita? Jesus. É ele que vem para, tipo assim, tampar a visão do acusador. Sabe quando alguém está fazendo alguma coisa errada, vem para tampar? Não, Jesus não esconde os nossos pecados debaixo do tapete. Ele vem e diz que o seu sangue fez o que com a gente? Nos lavou, nos regenerou, nos justificou. Estamos, pois, justificados pelo sacrifício dele. Estamos com as roupas limpas porque ele alvejou. Não é isso que diz Apocalipse? Que se apresentam então os adoradores com as suas vestiduras brancas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. É exatamente isso, é ele que agora se põe à nossa direita. Aí vem o Salmo 110, continuando essa ideia, mas de uma forma agora muito maior, bem mais ampla. É Deus falando a Deus, é o Senhor falando ao nosso Senhor, ou o Pai falando ao Filho: vem e assenta à minha direita. É interessante como o Salmo 109 e o Salmo 110 trabalham essa ideia de direita. No Salmo 109 a gente percebe que é alguém que tem poder ou para acusar, como é o caso do diabo, ou para defender, como é o caso de Jesus. Mas no Salmo 110 vem de novo a visão da direita, mas como alguém que pode estar ali porque é honrado, porque tem honras para isso. Então, quando Deus fala ao Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, é uma questão de eu estou te honrando. É uma honra que é dada, e é uma honra que precisa ser notada, precisa ser vista por todos. Mas tem uma outra questão aí que nós podemos também pensar, nós podemos trabalhar, que assentar à direita de Deus também é estar para repousar, ou em repouso ou para repousar, e que é a segunda parte do versículo 1. Até quando o Senhor fica assentado à direita de Deus? Até que eu ponha. Isso. Em outros textos vai aparecer assim: até que eu coloque os teus inimigos como estrado, né? Estrado dos teus pés. Estrado é mais ou menos uma plataforma, uma coisa assim, que é feita. Agora, não é que estar à direita de Deus é temporário. Mas esse até aqui não significa que vai terminar o momento. Significa que vai se completar uma obra. A ideia é que Deus chama o Messias, chama Jesus para sentar à sua direita, porque o Messias completou uma obra. Completada essa obra, ele vai para a direita de Deus, até que Deus, no seu poder, na sua soberania, coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. E nós temos então, em um versículo, toda a descrição da Bíblia. Tudo que a Bíblia fala a respeito do reino de Deus. E se você quiser mais detalhadamente, é o que Daniel fala em sua profecia, é o que Joel fala também um pouco em sua profecia, e é o que o livro de Apocalipse diz.
também em toda a sua mensagem. Jesus completou uma obra. Qual foi a obra que Jesus completou? Sim, de redenção, né? Salvou-nos, garantiu a salvação, o perdão dos nossos pecados. Ele consuma essa obra morrendo na cruz. Ele completa essa obra ressuscitando ao terceiro dia. Depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, quantos dias mesmo ele ficou por aqui? 40 dias. Depois de 40 dias, ele foi assunto aos céus. Ele sobe aos céus. E é quando ele chegou lá aos céus, foi assentar à direita de Deus. Não é isso que a gente fala no credo apostólico? É isso. E creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo. O Filho nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus. E que mais? Isso, está lá até o dia que vai julgar vivos e os mortos, até que os inimigos sejam então colocados debaixo dos seus pés. Nós cremos nisso da seguinte forma, que haverá um momento que todos os inimigos serão julgados, na verdade todos, né, serão julgados, que é o juízo final. Mas nós cremos que isso já vem acontecendo, não o juízo final, mas os inimigos sendo derrotados. À medida que o tempo passa, à medida que o tempo avança, esses inimigos já são derrotados, eles sabendo ou não. Mas é claro, haverá um momento do dia do juízo em que todas as coisas serão formalmente, né, colocadas ali e julgadas, porque o nosso Deus é justo, porque Jesus vai fazer um julgamento justo. E todos serão absolvidos, todos serão perdoados, não haverá ninguém que será condenado. Certo? Não? Infelizmente não. Todos serão condenados? Não? Então tem quem vai ser condenado, tem quem não vai ser condenado. Então quer dizer que os que não vão ser condenados vão dar conta de fazer boas obras, vão dar conta de satisfazer o perfeito juiz, porque foram bonzinhos demais, porque a fé foi perfeita, ou porque vai ser colocado na balança, né, e as boas obras vão pesar mais do que as obras más, certo? Certo? Tem gente que ficou na dúvida. Não! Por que então alguns serão condenados e outros serão salvos? Oi? Tem um livro. E o livro vai mostrar que os que serão salvos foram gente boa. Pecadores que foram justificados. Por obra de quem? Suas próprias? Pela obra do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. O que está no livro? Está lá as nossas falcatruas, nossas coisas erradas. Sim, tá. Mas que os que serão salvos não é porque fizeram melhores obras ou obras boas suficiente para isso. Não, é porque o sangue do Cordeiro garantiu a salvação. Porque o sangue do Cordeiro os regenerou, os lavou, os fez nova criatura e assim por diante. Então nós temos em um versículo, que é o do Salmo 110, versículo 1, o resumo, né, de tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que nos é revelado na Bíblia. Uma obra foi feita pelo que está sendo convidado a sentar à direita, e por isso ele senta à direita de Deus, mas essa obra ainda vai ser consumada, né, está sendo consumada, vai chegar ao seu final, quando todos os inimigos forem colocados debaixo dos pés do Senhor. Então, meus queridos, a gente percebe que essa posição de estar à direita é uma posição de extrema honra, porque uma obra foi feita, porque agora é dado descanso, mas não no sentido de descanso de que o filho não faz nada, mas descanso porque fez uma obra e agora aguarda a consumação completa da obra do Pai, que é a derrota então de todos os inimigos. Esse ponto nos leva
ao ensino sobre o reino de Deus. Infelizmente, nem todos receberam informações ou talvez buscaram informações sobre o reino de Deus. Mas o reino de Deus é a dinâmica que deve ser a dinâmica da igreja aqui na terra. Se você ainda não sabe ou sabe pouco, procure depois saber, procure bons livros, bons autores sobre reino de Deus. É isso que nos ajuda a entender como que a gente vive aqui na terra. Somos súditos de um rei, somos embaixadores de um rei, e por isso temos uma missão a cumprir para esse rei, que é o Rei dos Reis, que é vitorioso, que não vai ser derrotado jamais e que sustenta os seus servos, que sustenta os que fazem parte deste reino. E estamos então trabalhando para esse reino, para esse rei, até o dia que ele voltar e estabelecer todas as coisas novas e definitivamente os inimigos forem colocados debaixo dos seus pés. E vão ser colocados. E é bom a gente estar do lado do rei que vence, né? Porque o outro lado não vai vencer, não. Se você não tem certeza disso, converse com Jesus e abra o seu coração lá para ele. Meus queridos, nós podemos ver ainda o direito desse rei. O versículo 2 diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. A gente percebe aqui que essa palavra é uma palavra de direito de governar. E nós podemos ver, segundo o autor da revista, em dois aspectos: governar sobre os seus inimigos e governar possuindo ou dirigindo um exército. Então, ele tem um cetro. O cetro do rei, você sabe, significa regência, né? É poder para reger, poder para dirigir, poder para guiar o seu povo. Ele tem um cetro e por isso ele pode governar sobre os seus servos, mas também sobre os seus inimigos. Ele tem governo, ele tem autoridade até mesmo sobre os seus inimigos. A gente então percebe que esse rei, ele recebeu por direito isso, e esse rei vai estabelecendo então toda a sua autoridade, ele vai estabelecendo todo o seu poder no mundo. É um rei que tem poder, é um rei que governa, é um rei que sabe todas as coisas e tem cetro, né? Tem autoridade para governar todas as coisas. Por que isso é interessante? Por que isso é importante? Lembrar que Deus é soberano, lembrar que Jesus é o Senhor soberano. Porque por mais, queridos, que infelizmente nem sempre a igreja tem esse conhecimento do reino de Deus, as trevas têm. As trevas sabem muito bem, o diabo sabe muito bem, que o Senhor Jesus é o Rei soberano sobre todos. Porém, o diabo preferiu se rebeliar contra Deus, contra os seus planos, e desde o princípio ele arquiteta, ele faz artimanhas para poder vencer Deus. Ele consegue vencer Deus? Ele sabe que vai vencer Deus? Sim ou não? Não, ele sabe que não vai vencer. Ele sabe. Se ele sabe que ele vai ser derrotado, por que ele continua fazendo o que ele faz? Porque ele é teimoso? Vamos pensar de forma lógica e com a nossa cabeça ocidental. O que ele ganha com isso? Você sabe que é ocidental que fica com esse negócio. O que eu ganho com isso, né? Tem tudo a perder, não tem nada a perder. É coisa de ocidental, né? Nossa, aqui, europeu e americanos todos. O que ele vai ganhar com isso? E aí eu pergunto para você, o que ele ganha com isso? Ele sabe que é derrotado. Oi? Vai ganhar muitas almas, atrapalhar o reino.
se tem nada a perder, talvez, ele pensar como ocidental, né? O que ele quer, ele sabe que está derrotado, ele sabe que já está condenado. Cremos, nós amilenistas cremos que ele já está preso, né? Não lançado no inferno, mas está preso, ou seja, com poder reduzido. Mas ele tem poder para atrapalhar. O que ele quer é atrapalhar. O que ele quer é envergonhar. O que ele quer é intimidar. O que ele tenta ou intenta é fazer com que a igreja não acredite que faz parte do reino, que tem poder. Ele quer que a gente acredite que nós somos só dependentes de um Deus, no sentido de, e somos de fato, mas no sentido assim de não darmos conta de fazer nada, como se fôssemos assim incapazes de qualquer coisa. Paulo, em suas cartas, pelo menos em 2 cartas, ele menciona assim, que o poder que ressuscitou Jesus Cristo foi dado à igreja. O poder que Deus ressuscita Jesus dos mortos, você sabe que para ressuscitar precisa ser muito poderoso, ou não? Aí o poder que opera em Cristo, estamos falando lá de Jesus, né, como o ser humano é ressuscitado, claro, pelo poder de Deus, esse mesmo poder, essa mesma ação poderosa foi dada a quem? A igreja, para ressuscitar pessoas que morrem. Não necessariamente de forma física, mas de forma espiritual. Não que a igreja converte, mas tem poder para pregar, tem poder para anunciar. Há um outro texto que Paulo fala, não sei se é nessa mesma carta, Efésios, Colossenses, agora me fugiu, mas ele diz assim, que o evangelho que a igreja prega traz ensinamento, sabe para quem? Principados e potestades. Os anjos aprendem com o evangelho que a igreja prega. Às vezes a gente tem uma noção de que eles sabem muito mais que a gente, eles sabem o que Deus revela. E o Deus revela através da sua palavra. Vocês acham que os anjos têm uma Bíblia diferente? Não. A revelação que nos é dada é a mesma revelação que eles também têm acesso. Se a igreja não prega, não são só os homens que não escutam, mas também os anjos. Sejam anjos do Senhor ou sejam anjos maus. Ou seja, nós temos um poder de pregação da palavra do Senhor que não fica somente aqui nas 4 paredes do templo, ou vai através da internet, seja lá para onde for, vai até para o mundo espiritual. É o poder de Deus que faz isso, é o poder da palavra de Deus, e Deus quer que essa sua palavra seja anunciada e seja afirmada, quer a gente receba pedrada ou não, quer a gente seja maltratado ou não. E é isso que o versículo está dizendo, que o cetro está na mão do Senhor para poder dominar sobre todos os inimigos. Nós vivemos um tempo, estamos aqui no século 21, um tempo que tem características muito interessantes, semelhantes a outros tempos, mas é interessante. Nós vivemos um tempo em que as pessoas colocaram Deus e todo o conceito religioso em departamentos da vida. Se, por exemplo, até a Idade Média, Reforma Protestante, o pensamento sobre Deus era algo assim central, era importante, não tinha como as pessoas tirarem Deus, né, das suas vidas, tudo girava em torno disso. Com o Renascimento, com o Iluminismo principalmente, onde eles começaram a achar que a luz é a razão, não necessariamente Deus, Deus foi sendo colocado pelos homens a departamentos da vida. Na verdade, teve um momento que eles tentaram cortar isso. Um exemplo é a França.
A França, até antes da vinda do iluminismo, era um país reformado praticamente. Tinha guerras, tiveram muitas guerras, mas tinha uma posição reformada interessante. Os huguenotes, inclusive alguns vieram para o Brasil e morreram aqui, né? Eram o quê? Calvinistas franceses. Aí de repente some tudo. Quem que matou isso? O movimento iluminista. O movimento iluminista falou assim: tudo que não pode ser explicado racionalmente não existe. E com isso dissecaram a Bíblia, e a Europa hoje praticamente como um todo vive esse amargor, né, de sequidão de Deus. Tá, mas Deus sempre na sua infinita soberania vai agindo, né, a palavra dele prevalece. Aí vem a igreja, de repente começa seu novo movimento, mas vem o mundo na sua contrapartida. E agora hoje o pensamento sobre Deus é compartimento da vida. Nós às vezes agimos assim, não percebemos, ou nós levamos uma vida em compartimentos. Ou seja, você tem o compartimento do trabalho, o compartimento da família, o compartimento pessoal, o compartimento de desejos, sejam eles expostos ou não. Você tem compartimento de segredos, você tem compartimento religioso. Então você vai criando um monte de gaveta. Hoje é domingo. Normalmente no domingo a gente abre qual gaveta? O religioso. É domingo. Mas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Não, porque segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu tenho que trabalhar. Então a minha gavetona do trabalho é maior, né? É maior. E a do domingo eu deixo lá, que é o tempo que eu dou para Deus. A gavetona do trabalho é esse aqui. A gavetinha de Deus é esse aqui. Tá lá. Não, Deus é importante na minha vida. Eu até tenho uma gaveta, tenho um tempo, tenho um departamento. E aí cada um tem o seu tempo e o tamanho da gaveta que quiser, né? Alguns vão gastar uma gavetona para os seus desejos mais esquisitos e obscuros, estranhos. Alguns vão ter outras gavetas para o sustento dos seus vícios. Outros vão ter gaveta para, enfim, para o que quiser, para a família. Tanto você pode perceber que quando as pessoas vão discutir sobre rotina, esse negócio de coaching afora aí, o que eles falam? Como que você faz para conciliar, né, a sua agenda? O que é conciliar a sua agenda? É organizar, né? Qual gaveta eu aumento ou qual gaveta eu diminuo. E vai chegando um ponto que de repente você acha que a gavetinha de Deus aqui está te atrapalhando. Por quê? Porque domingo de manhã, 9 horas da manhã até 10h30, daria para pescar, dormir, ver Globo Rural, não sei se passa Globo Rural ainda, andar de bicicleta, fazer uma corridinha, né? Passear lá no Campos do Jordão, né? O frio está chegando. Tudo isso é bom e não tem nada de errado nisso. Mas, de repente, nos departamentos da vida, a gente começa a achar que Deus é que está me atrapalhando a não fazer as outras coisas que eu quero, que eu desejo, que me deram sugestão. Você pode andar de bicicleta, você pode pescar, você pode ver o Globo Rural, ver reprise, né? Sei lá, pode fazer o que você quiser. Mas a gente vai colocando em departamento tanto a nossa vida que de repente a gente vai achar que Deus é que está atrapalhando até a gente pegar essa gaveta e jogar fora. Que é o que boa parte do mundo está fazendo hoje. Quem inventou isso? Quem colocou isso na nossa cabeça? Foi lá de noite, abriu o seu cérebro e fez um download? Não. Mas nós fomos assimilando isso à medida que nós vivemos. Dependendo do que a gente assiste, dependendo quem a gente anda, quem a gente escuta, o que a gente escuta, o que a gente reflete. E de repente a gente começa a ter essas ideias mirabolantes.
O reino das trevas é perspicaz, é sagaz, é meticuloso, e ele nos vence, ou pode nos vencer, em batalhas, às vezes silenciosas, que a gente não percebe. Se você procurar na internet um livrinho de Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, eu acho que você baixa de graça isso. O nome não pode ler, você não vai ficar endemoniado não, tá? Mas é só para ver a sutileza e como Lewis teve uma perspicácia, né, para mostrar como que o diabo é sutil em dar sugestões aos seus demônios, em como convencer os crentes a ser inerte ou colocar a sua vida em departamentos. Vou repetir, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Vai aparecer uns nomes meio estranhos lá, mas é por causa da criatividade do seu autor, C.S. Lewis. Queridos, o nosso Deus é um Deus que governa e que domina entre os seus inimigos. A maneira pela qual nós, como seus servos, vencemos ou progredimos é firmado na vontade do Rei. Quando os pastores, os líderes da igreja falam assim: olha gente, leia a Bíblia, ora, nós não estamos falando assim para que o pessoal fique em regrinhas religiosas. Tem gente que diz que os líderes, né, das igrejas ficam fazendo isso porque querem ter mentes aprisionadas, né, das pessoas para poder dirigir a cabeça deles. Eu sei que infelizmente tem isso. Eu sei que muitos líderes quase que proíbem os seus crentes, os seus fiéis, né, de lerem a Bíblia, porque ele quer dizer que ele tem a interpretação correta. Igrejas evangélicas, ou que se diz evangélicas, não deixa os crentes ler assim à torta direita, coisa que a reforma protestante lutou e reformadores morreram, né, pela liberdade da leitura e liberdade de interpretação, porque esses líderes não querem ser questionados. Mas o bom líder é aquele que diz assim: leia a Bíblia, vai lá, estuda, pesquisa, se tem questionamento, traz o questionamento, discute. Por quê? Porque é pela palavra do Senhor que nós vamos saber qual é a vontade do Rei. É isso que vai nos dar informação, condição e sabedoria suficiente para não cair em estratégias do inimigo, para a gente não ser levado por pensamentos fora do padrão de Deus, para a gente conseguir resolver o nosso dia a dia com a espada sendo em ação. Não é isso que Paulo falou sobre a armadura de Deus? Oi? Sim, os bereanos faziam isso, de ouvir a palavra e estudar e pesquisar para ver se de fato aquele que pregou falou o que Deus realmente falou ou inventou da cabeça dele. Quando Paulo fala que a gente precisa tomar a armadura de Deus, ele fala sobre capacete da salvação, couraça da justiça, que mais? Escudo da fé, sapatos ou botas da paz e a espada do Espírito. Ele diz assim: proteção de todas as formas. E ele ainda fala: para vocês ficarem guardados contra todas as ciladas e flechas. E as flechas ali são flechas flamejantes, né? Flechas com fogo. Ou seja, a luta nossa contra o inimigo é uma luta de longe, onde o diabo lança flecha, mas é uma luta também de perto. Porque a espada, lá no original, que Paulo usa, não é aquela espada grandona, né, pesada que os cavaleiros usavam. É a espada pequena. Tinham dois tipos de espada que o soldado, e Paulo está descrevendo o soldado romano. É uma espada grandona, que é uma luta um pouquinho mais distante, né, de ataque distante, mas tinha uma espada menor, tipo um punhal, que era para luta de corpo a corpo. A ideia é assim:
pega o escudo, porque o inimigo vai lançar flecha, mas você tem que avançar, não é recuar, é avançar, e usa a sua espada, porque a luta vai ser perto. Ou seja, qual que é a ideia do soldado? Que está indo, se protegendo, mas avançando. Vai avançando até o momento que ele usa a espada. E a espada é o quê? A palavra. O escudo é a fé, que o faz seguir, mas ele vence com a palavra de Deus. Lá em Apocalipse diz que o Senhor Jesus, ele sai para vencer com a espada que sai da sua boca. É a palavra do Senhor que vence. Nós vamos ter momentos, meus queridos, que às vezes a gente acha que não adianta muito esse negócio de Bíblia. Eles vão achar que a gente é meio lelé da cuca, né? Que a gente é fanático. Não é falar religiosamente, não é falar em religião, não é falar de forma sem sentido, mas é anunciar a palavra em momentos que nós somos conflitados. Então é não entrar em ciladas ou em tentações que nós podemos decidir por coisas que vamos nos dar bem, mas é completamente fora do que a Bíblia diz. É fazer decisões firmadas na palavra do Senhor. Daniel, jovenzinho, juntamente com seus amigos, foi levado para a Babilônia. Não queria ele se contaminar. E as finas iguarias do rei foram lá apresentadas. E ele entendeu que aquilo era contaminação, porque a comida era contaminada. Pode ser que tinha alguma coisa lá que ele, na sua cultura judaica, não comia. Mas não é essa a ideia, não. Não é a comida em si. Paulo mesmo vai falar que se for recebido com ações de graças, não tem nada proibido. Qual que era a questão? A quem foi devotada ou a quem foi atribuída a honra daquela comida? A questão é, Daniel não queria se contaminar com a filosofia das finas iguarias do rei, com o conceito: se eu comer isso aqui, eu vou estar dando honra a quem não merece honra. Eu vou entrar na dinâmica religiosa obscura aqui do pessoal da Babilônia. Eu não quero isso. Aí ele vai, se compromete a não tomar aquilo e comer legumes, né, comer hortaliças, e ele ficou saudável, porque o alface tinha proteína suficiente para não deixar ele esmorecer, porque a cenoura, a beterraba, até o jiló cobriram o B12. Não tem B12. E aí, como é que eles ficaram saudáveis? Porque não é de pão que vive o homem. Deus os colocou naquela forma. Então esse negócio de jejum de delícias que o povo inventa aí, esquece isso, tá? Foi uma questão naquele momento, para aquele tempo, e necessário, né? Se for fazer jejum, faz de verdade, tá? Não come nada, né? Agora, se for selecionar só o que você gosta, nós vamos ter problemas com isso. Não é essa a questão. E o assunto aqui também nem é jejum, né? Mas é assim, é o compromisso que ele teve com a palavra de Deus, comportamento que ele teve. Certo? No meu primeiro campo, logo no início do campo, uma pessoa disse assim para mim: sabe, eu não acredito que aquilo que aconteceu no deserto aconteceu de verdade. Deles ficarem 40 anos andando no deserto e as sandálias não se desgastarem e as roupas não se acabarem, não apodrecerem. Eu não acredito, não acredito. Isso é teologia liberal, né? Era uma pessoa que não estudou, nunca estudou nada de teologia, mas provavelmente ouviu de algum pastor um posicionamento mais liberal. Ou seja, não dá para explicar racionalmente, não existiu. Esse pensamento é o pensamento que nos querem dar. Não existe isso. Esse negócio não existe, isso aqui é invenção. Queridos, o reino de Deus
ele existe, age com poder, e é crendo na palavra do Senhor, não em evidências, não em explicações lógicas. Tem hora que Deus explica e até usa a lógica para a gente entender, e tem hora que não. E aquilo que a gente entende, bom, ajuda, e aquilo que a gente não entende, deixamos de crer? Não, pela fé. Por isso que tem a fé, é acreditar mesmo que a gente não entenda, ou não vê resultado, ou não vê evidência, mas é crer no poder da palavra de Deus, que Deus sim sustentou um povo no deserto, não deixou que suas sandálias se desgastassem, nem inchassem os seus pés. É o Deus que tem poder, e é essa palavra que vence, é essa palavra que é vitoriosa, e o reino de Deus é estabelecido então assim, dessa maneira. Isso é o governo de Deus sobre os seus inimigos, e isso é ter o exército, e o exército de Deus é feito daqueles que creem no Senhor e que vivem nessa palavra e que depende então desta palavra do Senhor. Abra, ou se você procurar aí na revista, ou se quiser pode abrir lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13 até o versículo 16. Apocalipse 19, 13 a 16. Pode ler, por favor. Isso. Seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com figuras de finíssimo branco e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as tirará com o cetro, frengerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso. A gente sempre tem que lembrar que Apocalipse significa revelação de coisas que ainda vão acontecer, certo? Não. De coisas que estão acontecendo. Já aconteceram, estão acontecendo. Percentualmente, pouca coisa Apocalipse ainda está para acontecer. A maior parte ou já aconteceu ou está acontecendo. Essa descrição é de algo que está acontecendo. Mas eu não estou vendo Jesus num cavalo e com a espada afiada e com um monte de cavaleiros seguindo ele, né, que são aí os exércitos no céu. Não está vendo, mas ele está fazendo isso. É o Senhor Todo-Poderoso que já está ferindo as nações. Como que ele fere as nações? Com o cetro de ferro, com a palavra, com a espada afiada, que é a sua palavra. Ou seja, ele já está fazendo essa obra. Quando pessoas são convertidas, quando inimigos são desmoralizados ou derrotados, quando intentos ou nações que a gente sabe que na história já tentaram ter o poder do mundo. Cadê os tais imperadores que tentaram ter o monopólio mundial? Onde eles estão? Onde estão essas nações? Foram derrotadas. Onde está o Egito? Que na época de Gênesis e Êxodo era uma grande nação e dominou o mundo. E queria dominar o mundo. Onde está o Egito? Onde está o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Assírio, o Império Otomano, o Império Romano, o Império Grego? Onde estão essas nações? Estão na ponta do mundo? Os impérios atuais, que talvez agem de forma diferente, vão se manter para sempre? Não, por quê? Porque o Senhor é quem saiu para vencer pelo poder da sua palavra. Mas eu pergunto, onde está o povo de Deus? Onde está a igreja do Senhor, desde o Antigo Testamento até hoje?
sumiu, assim como esses impérios sumiram, ou esses países ou essas nações perderam seu poder? Incrivelmente não. Incrivelmente não. Feito de pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de todos os status sociais, de todo nível educacional, alguns muito estudados, muitos pouco estudados, mas continua sendo um povo que avança com o seu rei, e isso é incrível. Por isso que a gente precisa entender que o povo de Deus, a igreja do Senhor, é sim vitoriosa. Enquanto não veio essa vitória definitiva, somos a igreja que milita, que vai atrás, que luta, que prega, que testemunha, que se defende, que mostra a justiça de Deus, até o momento que todas as coisas serão estabelecidas, né, de forma definitiva. Por isso esse rei é um rei que vai triunfar, é um rei que é rei e sacerdote ao mesmo tempo, né? Como inclusive nós vimos na quarta-feira. Olha só aí o versículo 4 do Salmo 110, diz assim: o Senhor jurou, não se arrependerá. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O versículo 4 nos vem uma informação diferente, de que agora ele é sacerdote. É rei até o versículo 3. O versículo 4 agora passa a ser sacerdote. E a gente sabe que rei é um ofício de Cristo, profeta também não aparece claro aqui no Salmo, e sacerdote também é o ofício de Cristo. O salmista nos mostra aqui que ele ser sacerdote significa que ele nos apresenta perante o Senhor. E quando a gente traz toda a bagagem da carta aos Hebreus, ele não só nos apresenta diante do Senhor, como ele se apresenta como cordeiro em nosso lugar. É o sumo sacerdote que se apresenta, e é o sumo sacerdote que se apresenta como o próprio sacrifício. Só ele pode se apresentar diante do Senhor de forma perfeita, sem oferecer sacrifício por ele mesmo. O autor aos Hebreus diz assim, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, apresentando sacrifício para perdão dos seus pecados primeiro e depois do povo. O Senhor Jesus, como sumo sacerdote, se apresenta uma vez por ano, uma vez a cada domingo, por todas, uma vez por todas, apresentando sacrifício por si mesmo. Não, ele não pecou, mas apresentando-se como sacrifício por nós, para o perdão dos nossos pecados. E o autor diz que esse ato foi tão perfeito que bastou uma única vez, não precisou fazer mais. E assim nos representa, nos coloca na condição de sermos aceitos por Deus, mais ainda como sacerdote ele deixou de ser, ele não precisa agir mais como sacerdote, afinal de contas, ele já fez o seu sacrifício. Ele continua fazendo o quê? Intercedendo por nós. E agora a gente completa a figura, né? Ele está sentado à direita de Deus como rei, mas ele também está sentado à direita de Deus como sacerdote. A ideia é que ele está bem perto, falando aos ouvidos. Isso quer dizer que ele intercede por nós ali com o Pai. Que ele intercede por nós, e a ideia é junto com o Pai.
E isso vem para nós como uma notícia assim, maravilhosa, de que então não é alguém que está distante, que tem que formalizar um pedido, tem que protocolar, aqui está o pedido da dona Cida, ó Pai, né? Número 1.425.000, né, de toda a humanidade, então vê se o Senhor atende. Não, a questão é que quando a igreja pede, quando a igreja clama, suplica, nós temos um sacerdote, vamos dizer assim, que intercede por nós, se apresenta, não como sacrifício, porque isso já foi feito, mas como alguém que pede ao Pai, que suplica ao Pai. Por isso nós não precisamos de mais nenhum mediador, nenhum intercessor. Não tem necessidade. Porque se tivéssemos necessidade de qualquer outro mediador intercessor, o que adianta, né, Jesus estar à direita intercedendo por nós? Não tem necessidade alguma. Todos os que morreram, né, e se estão com Deus, não estão nem um pingo preocupados em interceder por nossos pedidos. Primeiro, que eles não têm acesso a isso. Segundo, que eles nem sabem o que está acontecendo aqui com a gente. Eles estão em outro momento, estão em outra situação, sendo consolados pelo próprio Senhor. Não recebem pedidos nossos. O único que recebe é o próprio Senhor Jesus. E quando ele disse assim, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho, ele continua trabalhando. É isso que eles fazem. Os que morreram e estão com o Senhor sendo consolados. Lá no paraíso celestial. Não recebem intercessão, não são intercessores, não são mediadores nossos. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. E por que tem essa expressão homem? Porque ele, subindo aos céus e sentado à direita de Deus, deixou a sua matéria? Deixou o seu físico? Não. É homem lá, como foi homem aqui, agora um corpo glorioso lá, assentado à direita de Deus, e isso não é não é envolto em fumaça, não é envolto em nuvem das novelas que eles mostram, é em um céu bonito, aromático, concreto, com sons maravilhosos, e ele está lá, assentado no trono, à direita de Deus, falando, rogando, clamando por nós, intercedendo por nós. Não tem jeito de pensar que um dia seremos derrotados, porque o rei que rege é soberano sobre todas as coisas. É um rei glorioso que já tem o seu plano em execução, e esse plano não tem como ser frustrado. Nos chama para fazer parte deste reino, como embaixadores, soldados, proclamadores, atalaias, tudo isso ao mesmo tempo, que podemos nos aproximar na presença do Pai por causa de Jesus, e ainda temos alguém que roga ao Pai, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então dá para sair hoje aqui da igreja ainda mais felizes, né? Ainda mais alegres de que vivemos num mundo difícil, sim, inóspito, sim, contrário a Deus e contrário a nós, sem dúvida, mas que não tem como derrotar, não tem como esmagar-nos, não tem como nos colocar na lona, porque mesmo que sejamos feridos, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que uma hora a gente até desanime, Paulo falou isso, mesmo que uma hora a gente canse, Paulo também falou isso, mesmo que uma hora a gente seja considerado um lixo, Paulo falou isso, somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, não precisamos desistir, não precisamos parar, porque aquele que está conosco é muito maior do que aquilo ou aquele que está no mundo, muito maior. É o Deus que nos traz uma mensagem preciosa, que vai julgar todas as coisas e que nos colocou, sem merecermos, no seu reino, e que a gente viva e desfrute, né, desse privilégio de participarmos do reino do Senhor. Vá para o seu trabalho, vai para a sua casa, vai para sua rotina, para o seu dia a dia, não dando gavetas na sua vida. Eu acho que a gente precisa pensar na nossa vida como um todo.
um armário sem divisões. E as coisas pequenas. Que tudo está em torno do Senhor. Eu ia dar um exemplo mais simples, né? Mas o Marcos deu um exemplo mais chique. Quando eu era bem pequeno, eu não tinha um guarda-roupa, eu tinha uma barrica. Sabe aquelas barricas de cola? Lá em Tararé tem muita fábrica de papel, de saquinho de papel. Então, às vezes a gente pegava aquelas barricas e aquele lá era o meu guarda-roupa. Era criança e as roupas eram pequenas, aí colocava lá. Tinha que ficar bem dobradinho, porque se não ficasse, nosso Deus, era um Deus nos acuda, né? Para achar a roupa para ir para a escola, então tinha que ficar bem ajeitadinho. Então de vez em quando a gente virava a barriga, dobrava e punha tudo lá. Eu acho que é melhor a gente ver a vida assim, né? Como uma barrica ou um armário, dessa forma, que é um todo. Na verdade, a nossa vida é um todo, não dá para ficar colocando compartimentos em tudo. Se a gente for colocar compartimento em tudo, a gente corre um sério risco de ser uma pessoa em cada departamento da vida. Isso é hipocrisia, né? Então, no trabalho sou uma coisa, na escola sou outra, na faculdade sou outra, na igreja sou outra. Então, acho que a nossa vida tem que ser, não uma muvuca, né? Mas, quem sabe, um todo, né? Um todo. Muito bem, vamos orar, queridos? Pai, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui em Tua casa e poder, ó Pai, ouvir a Tua palavra, poder ter esses momentos preciosos para entendermos, ó Deus, a Tua vontade, entendermos que fazemos parte do Teu reino e o Teu reino não tem fim, o Teu reino não tem como ser derrotado. E obrigado porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos colocou. Enquanto estamos aqui na terra para sermos proclamadores, representantes, testemunhas, anunciadores, embaixadores deste reino, que a gente viva esse compromisso contigo, ó Pai. Que a gente entenda que a nossa vida é um todo para o Senhor e para que todos nos vejam, ó Deus, como alguém que realmente traz a Tua palavra no nosso dia a dia. Leve em segurança cada um, ó Pai, para sua casa, nos dê um bom domingo de refeições, ó Pai, onde o Senhor garantiu já o alimento, de momentos familiares, de descanso, de refrigério da alma, e nos prepara, ó Deus, para logo mais também estarmos aqui cultuando o Teu bondoso nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém.